Oi, hello! Estamos no nosso 39º dia de jejum, é o nosso penúltimo dia e amanhã estaremos fechando esse nosso período de 40 dias de jejum no ano de 2018. No ano de 2017, eu já estou ansioso pelo 2018 porque nós vamos recomeçar isso a partir de fevereiro em nossa igreja. Toda semana faremos 40 semanas sobre o mesmo assunto, falando e pedindo para o Brasil ser transformado, né? Mas hoje eu quero deixar com você uma palavra falando sobre a autoridade espiritual. Autoridade espiritual é algo que todos nós podemos e devemos ter, porque é Deus que nos dá essa autoridade. Não é o pastor, não é aquele irmãozinho consagrado, não é o bispo, enfim, é Deus que nos dá a autoridade espiritual. E a palavra em Marcos capítulo número 6, versículo 7, também depois em Tiago, nós vamos ler os dois textos, mostra o primeiro ponto assim: chamando os 12 para junto de si, isso Jesus fazendo isso, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Chamando os 12, separou de 2 em 2, enviou, deu autoridade sobre os espíritos imundos. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Queridos, o grande problema é que os cristãos acham e pensam que somente o pastor, somente o missionário, ele tem poder para expulsar demônios. E muitas das vezes, não são poucas não são raras não, são muitas das vezes pessoas que estão com problemas, pessoas que se dizem ser cristãos, intitulam-se servos do Senhor, estão vivendo dentro da igreja, são dizimistas, são pessoas que não faltam ao culto, e aí depara com uma situação dessa, foge, sai correndo, com medo, chama o pastor, liga ao pastor. Quantas vezes nós não recebemos telefonemas de pessoas que estão enfrentando essa situação, onde encarou com uma pessoa endemoniada e não sabe o que fazer. Bom, queridos, a realidade é que para expulsar demônios, essa ideia não é bíblica, de que você tem que chamar um oficial, você tem que chamar uma pessoa. Isso, aliás, é antibíblico. Sabe por quê? A palavra de Deus garante a autoridade espiritual para cada cristão expulsar demônios. Chamando os 12 para junto de si, enviou de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Espíritos imundos nada mais é do que demônios, anjos decaídos, anjos que foram expulsos do céu junto com Satanás, quando ele quis usurpar o ser maior ou igual a Deus. A vaidade, o orgulho tomou conta dele e ele foi expulso do céu com 1/3 dos anjos. E esses anjos são chamados demônios, espíritos imundos. Queridos, há muita gente padecendo das opressões malignas e das possessões malignas, demoníacas, e que precisam ser libertas. Necessitam de uma libertação na sua vida. Para quê? Para que possam servir a Deus de coração. E é claro que quando nós compartilhamos a palavra de Deus, porque é isso que estamos falando durante diversas semanas, você tem acompanhado, quando nós compartilhamos do Evangelho, compartilhamos das bênçãos que Deus dá, daquilo que Jesus Cristo fez na nossa vida e pode fazer na vida dessa pessoa a quem você está evangelizando, a quem você está discipulando, a quem você está colocando diante de Deus, essas pessoas, quando elas abrem o seu coração para Deus, entregam a sua vida a Cristo, entregam o seu coração ao Senhor, o que ocorre? Elas, então, têm de se ficar libertas. Elas se abrem e aquelas opressões malignas, aquelas influências satânicas deixam essa pessoa porque ela abriu o coração para Jesus Cristo e Jesus Cristo entra no coração e reina naquela vida. Só que tem uma coisa, o diabo, ele é astuto, então ele não vai querer perder essas pessoas. Logicamente, então os demônios o que vão tentar? Eles vão tentar fazer com que essas pessoas fiquem amedrontadas, fiquem atormentadas.
Eles tentam contra essas pessoas de tal maneira que faz com que essas pessoas se sintam coagidas e muitas das vezes, através de promessas de vingança ou de falando que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, então os demônios começam até mesmo a cobrar essas pessoas. E às vezes pessoas que saíram de um determinado lugar e aí então começam a ser cobrados. Olha, se você deixar essa entidade, se você deixar de adorar isso, você vai acontecer isso contigo, com a sua família. Ou seja, as pessoas começam a ser atormentadas. Por quê? Porque o diabo não quer perder aquela pessoa. Então, queridos, o que precisamos fazer é agradar a Deus. Essa pessoa precisa de ter autoridade espiritual. E é no nome de Jesus Cristo que ela pode mesmo ordenar aos espíritos malignos que ela possa sair do tormento dela, porque é uma opressão que vem de fora para dentro. Então a própria pessoa pode fazer isso, uma vez que ela está confiando em Deus e tem o coração aberto para Deus, ou outras pessoas também podem ordenar que esses espíritos malignos deixem essas pessoas e que eles saiam daquela vida. Por outro lado, existem pessoas que não estão sendo possuídas, por exemplo, mas pessoas que os espíritos malignos estão oprimindo essas pessoas, porque a possessão é de dentro para fora, a pessoa fica possessa, mas a opressão é aquilo que vem de fora para dentro. E muitas das vezes, na opressão, existem as perturbações mentais, psicológicas, que muitas das vezes acontecem, situações onde Satanás quer oprimir aquela pessoa a desistir do envolvimento que ela está tendo com Deus. Então, da mesma forma, o cristão usa essa autoridade espiritual e repreende toda obra maligna, ou toda tentativa de Satanás tirar de nós o convívio e a intimidade que temos com Cristo. Então, queridas, existem pessoas também, meus irmãos, que são cristãos e têm passado por essas perturbações, mas são realmente cristãs. E se são realmente cristãs, elas vão ter autoridade e podem ordenar que essa opressão saia. É claro que estamos falando de problemas que são opressões malignas. É claro que existem problemas de depressão, nós acreditamos nisso. Existem problemas que são relacionados ao psíquico e nós sabemos que existem medicamentos, existem substâncias que são necessárias ao nosso organismo e tudo mais. Mas estamos falando de coisas espirituais. E a autoridade espiritual conferida pela presença do nome do Senhor, o poderoso nome de Jesus Cristo, ele tem poder para fazer essa libertação. Não é no meu nome, não é no seu nome, mas é na autoridade do poder de Cristo. Então, uma pessoa que vive debaixo dessa autoridade, essa pessoa que está envolvido com Deus de tal maneira, e você pode ser essa pessoa, você necessita de ser essa pessoa, não é necessário ser apenas o pastor, não é necessário ser apenas o missionário, o diácono, enfim, quem quer que seja, mas você pode ser esta pessoa. Satanás vai ter que fugir. Você não tem que fugir do diabo. A palavra diz, portanto, submeta-se a Deus e resista ao diabo e ele vai fugir. Ele fugirá de você. Não é você que tem que fugir de Satanás. Satanás não tem autoridade sobre a sua vida, uma vez que você entregou a sua vida a Jesus e confessou-o como único e suficiente Senhor e Salvador. Deus está contigo. Fortaleça-se na fé. Alimenta-se da presença e do poder do Altíssimo. E você verá como Deus usará você. Não tenha medo. Tenha confiança no Deus a quem você serve. E se você tem enfrentado esses momentos, você tem sofrido essas opressões malignas, eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus que isto seja retirado da sua vida em nome de Jesus. Oremos, Pai querido e amado. É no nome de Jesus, sobre a autoridade do seu nome, que eu te peço, em nome de Jesus, ó Pai, repreenda toda a tentativa de Satanás, para que venha frustrar, venha, ó Deus, tirar o ânimo, tirar a alegria, tirar a paz e a comunhão desse meu irmão que está ouvindo, desta pessoa que está
parada nesse instante ouvindo esta mensagem. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos clamando que nós possamos, pelo poder do Espírito Santo, exercer a autoridade que o Senhor nos concede. Não sou eu que concedo, não é alguém que tenha me concedido, é tu, Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o autor e consumador de toda a vida. Em nome de Jesus eu oro abençoando esta vida e te pedindo, Senhor, liberta essa pessoa de toda influência maligna para que possa te servir pelo poder do nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e que te dê a paz. Até amanhã, se o Senhor permitir.